Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, é claro, muito boa noite. Eu espero muito que você tenha tido um final de semana de paz, saúde, principalmente pandemia. A gente tem que falar o seguinte: tá com saúde, já está muito bem. E se você conseguiu isso, seus familiares, quem você gosta também, melhor ainda. Nós aqui no Rondônia ao Vivo, estamos aqui começando mais uma semana com aquelas notícias que deixam a gente para lá de... tá até triste pro início da semana, né? Primeiro que eu não vou poder falar para você, como eu costumo fazer, como é que está o placar, o triste placar da Covid-19 em nosso estado. Porque, por um simples motivo, tá? O governo do estado, a Angevisa, a CESAL, cada um fica jogando pro outro e ninguém assume, não estão divulgando esses números, o boletim do coronavírus. O motivo para a não divulgação começou dizendo que era um problema no sistema do Ministério da Saúde. Procurei na parte do Ministério da Saúde, não tem nada em relação a isso. Falei com a CESAL, me disseram que era problema com a Angevisa, que eles só coletam os dados. Falei com a Angevisa, falaram que o problema era com o Ministério da Saúde e com a CESAL. Ou seja, ninguém quer assumir, filho feio, ninguém assume. E você, eu, todo mundo aqui, a sociedade rondoniense, fica sem saber em que pé estão essas coisas. Lembre-se muito bem, o governo federal começou com uma ideia muito parecida: ocultar dados. Mas o que houve? Veículos de comunicação se uniram e estão passando os dados, porque não confiam nos dados do governo federal. E é muito triste, eu fico assim muito triste, se Rondônia estivesse embrenhando por esse caminho, que a coisa não é por aí. 2 dias, numa pandemia que já matou mais de 70 mil brasileiros, o estado de Rondônia falar que não tem condições de emitir os dados, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é brincadeira com a vida das pessoas. Até porque são através desses dados que são decididas políticas, o que deve se fazer em relação a esse mal, essa doença que está devastando famílias, que todo mundo tem alguém que pegou Covid, que morreu de Covid. Famílias, morre pai, morre mãe, morre todo mundo. E o governo do estado simplesmente de quarentena, né? Não divulgo nada, não falo nada. Se faz, eu vou me fazer de morto, assim o povo me esquece. Mas não vai esquecer, porque eu vou pegar no pé. Isso aí eu quero, esses dados têm que sair, precisam. E nessa bagunça toda que essa pandemia fez com a vida de todo mundo, tem pessoas que continuam na luta e batalham muito, pegam muita porta na cara, muita cara feia, mas o cabra é, como diz, são teimosos. Ele precisa desses teimosos. Ele não quer alguém que lute uma vez, não. Quer alguém que lute, perca, se levante e continue. Esses são muito importantes. Tem um poema do Bertold Brecht que ele fala justamente sobre isso. E um desses guerreiros, um desses lutadores, é o advogado Gabriel Tomassetti. Ele veio aqui conosco para conversar um pouco sobre, primeiro, um assunto que está no bolso de todo mundo, né? Ele trabalha com direito do consumidor. Então, mas um dos assuntos é a questão da energia elétrica em Rondônia, a Energisa, o perdão da dívida de Energisa, a venda da Ceron para a Energisa, aqueles cortes arbitrários de energia sem respeitar ninguém, os abusos, tá? Aí, paralelo a isso, nesse bojo todo, vem as mensalidades escolares, que ninguém sabe em que pé que vai ficar. E também tem outro, hein? A privatização da CAES. Já estão se falando muito nisso. Há 2 semanas atrás votaram-se o marco do saneamento, que é o que tudo indica, a entrega dessas empresas públicas para o setor privado. Aí eu te pergunto, você que está aí sentado, está me ouvindo, eu te pergunto, a privatização da Ceron te trouxe algo de bom? Se acontecer com a CAERD, ela não é boa, não, tem muita coisa para ser resolvida. Mas é muito bom com ela do que sem ela. Então, ela na mão privada, você vai cantar pequeno, hein? Vamos lá conversar com o Tomassetti aqui, deve ter muita, ele tem muita coisa para nos dizer, explicar também, esclarecer. Gabriel Tomassetti, muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu que agradeço o convite, Ivan, é uma satisfação estar aqui de novo, né, no seu programa aí, com uma audiência fantástica. Eu estava acabando de ver aqui no Face, acabou de começar e já tem ali uma galera enorme. E você sempre trazendo, Rondônia ao Vivo, sempre trazendo aí informações que são de extrema relevância para a sociedade. Isso é fantástico. Então, para mim é um prazer, eu que agradeço o convite, Ivan.
Pagamos um preço muito alto por isso, tá? Isso aí eu tenho certeza. Mas nosso interesse é esclarecer a nossa sociedade, mostrar para você que tem informado. E eu, pegando as carona aqui no que o Tomassetti falou, muito obrigado pela tua audiência. Isso que nos garante a liderança. Até hoje, aqui em Rondônia, lidera e na região norte, é um dos sites mais lidos e do Brasil também. Muito obrigado mesmo. Gabriel, antes de entrar, eu queria que tem muita gente que não te conhece. Quem é o Gabriel Tomassetti? Cara, interessante a pergunta, Ivan. É difícil? Gostei, não. Só fiquei surpreso, mas eu gostei da pergunta, porque é interessante que o pessoal saiba. Eu estou aqui desde 2004, tenho um amor por Rondônia, não pretendo sair daqui do estado. E quando eu cheguei aqui, Ivan, eu percebi uma carência enorme em relação à defesa do consumidor aqui em Rondônia. Sobretudo por meio daquela defesa feita de forma coletiva, aquela defesa que abrange todo mundo. Então nós começamos a atuar em ações civis públicas contra bancos, contra publicidades enganosas, aquelas publicidades que enganam principalmente os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas carentes. Conseguimos também uma liminar na época dos apagões por meio de uma ação civil pública. E desde a minha faculdade, lá em Presidente Prudente, São Paulo, eu estagiava no PROCON. Então foi ali que começou a minha paixão pelo direito do consumidor. Porque, Ivan, no PROCON é o melhor lugar para você ver o tanto que as pessoas sofrem em relação às empresas grandes, sobretudo as concessionárias de serviços públicos e também os bancos. Então, telefonia, energia elétrica, fornecimento de água, muitas vezes as ilegalidades elas são praticadas em massa. Isso é muito ruim para a sociedade. Então, cursando direito, depois enquanto advogado, eu senti essa carência e resolvi de forma voluntária, atuar no que eu pudesse, né, colaborar com a sociedade. Então a gente vem fazendo várias ações civis públicas, já fizemos por meio do Conselho do Consumidor, por meio da OAB, por meio de uma entidade chamada Associação Cidade Verde, e a gente vem atuando nessa defesa. É a área, eu entendo que a gente deve fazer isso pela nossa responsabilidade social. Eu acho que a gente, como cidadão, né, a gente tem que cumprir essa responsabilidade social. E você que está nos ouvindo, como cidadão, a partir do momento que você compartilha essa luta, seja do perdão da dívida, seja você ficar atento sobre as privatizações que estão por acontecer, você está colaborando para aumentar o respeito à população. Então as autoridades, os políticos, eles têm que saber que o povo está mais atento e buscando ali respeito, que é o que falta, infelizmente, Ivan. Tá certo. Gabriel, a compra da Ceron foi uma coisa assim que as pessoas reclamavam da Ceron, o serviço era ruim, não tinha qualidade, enfim, toda aquela reclamação. Mas assim, a impressão que me dá é que depois que houve a venda, que ela foi privatizada, as pessoas começaram a ter saudade do que era, né? Eu te pergunto, esse processo de venda, ele foi limpo? Olha, essa é uma pergunta que realmente causa muitas dúvidas e tem um monte de pontos de interrogação no ar. A gente dizer que não foi limpo é muita responsabilidade, mas existem várias situações curiosas, Ivan. Por exemplo, o ex-presidente e dirigente da Ceron, que, segundo relatórios da própria Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tinha receita suficiente para ter feito uma boa gestão, e não fez, segundo a própria ANEEL. E esse cidadão hoje, ele virou diretor da ANEEL. Então, ele está lá defendendo o aumento abusivo e imoral que a gente teve em dezembro de 2018, ele está lá defendendo esse aumento. Então, aí tu vê uma contradição. Mas, a gente tem informações que, antes do leilão, o pessoal da Energisa já estava dentro da Ceron fazendo a análise de todas as informações contábeis e todo tipo de levantamento. A Energisa já sabia dessa dívida bilionária. O BNDES, que é dinheiro nosso, né? Isso é importante deixar claro, é dinheiro seu, que paga o IPVA, que paga os seus impostos em dia. A Energisa é uma das maiores captadoras de recursos do BNDES. O que isso tem a ver com leilão? O BNDES, Ivan, ele atuou na modulagem desse leilão e ele emprestou mais de 1 bilhão para a Energisa
para poder oferecer aí, investimentos aqui em Rondônia, que muitos ainda não aconteceram. Enfim, então há uma série de situações, um emaranhado de coisas que chamam a atenção. Inclusive a MPF tentou impedir aí o leilão da Ceron, Ivan. Agora, você falou assim que a empresa, quando foi vendida, a Energisa, quando comprou a Ceron, sabia das dívidas dela, certo? Como é que estão pedindo agora uma isenção dessas dívidas, que o governo perdoe? Esse é um ponto muito interessante, muito emblemático. Por quê? Se você compra uma empresa por 50 mil reais, preço de banana, para uma concessionária de energia elétrica, tirando os bancos, Ivan, é quem mais lucra nesse país, são os concessionários de energia elétrica. E detalhe, o banco, tu pode ficar devendo, tu vai ficar negativado, tu vai ser cobrado o resto da vida, mas tu não tem a luz cortada. Então é o negócio da China Energia Elétrica. Voltando à sua pergunta, a questão da dívida. Se eu comprei por 50 mil, sabendo que eu devia 2 bilhões para a população de Rondônia, porque quem está à frente no governo está nos representando. Essa dívida é para a gente, que pagou os impostos em dia. Se eu sabia que eu devia, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar e ponto final. Não tem como. É muito contraditório no momento que a Assembleia Legislativa, ou seja, o próprio Estado, por meio do Poder Legislativo, está fiscalizando a empresa, tirando debaixo do tapete convênios ilegais e imorais, o próprio Estado vem querer perdoar. Então, assim, não é o momento. Existem vários desrespeitos em massa que são praticados contra o consumidor. É preciso afinar isso, alinhar, melhorar as práticas da empresa. E aí, quem sabe, posteriormente, pensar aí num parcelamento, talvez, ou de alguma forma. Se ela tem 800 milhões para pagar agora, paga logo, parcela o resto, como faz para a população que deve para ela. Né? Mas não uma isenção bilionária para quem pagou 50 mil numa concessionária. Agora, a Energisa, o governo do estado, retirou esse projeto da Assembleia, né? Que era para ser votado lá. Devido à pressão da população, a sociedade se mobilizou, mas agora estão querendo uma opção do refis. O que é o refis e de que forma isso pode acontecer? Foi interessante, Ivan, tu trouxe a informação que o governo retirou o projeto. Uhum. Bacana. É importante que a população saiba que esse projeto ele pode voltar a qualquer momento. E na mesma semana que o governo retirou, a gente viu no site do governo, no site oficial do governo do estado de Rondônia, uma notícia que eles mudaram a forma da informação, de levar a informação para você, cidadão que pagou imposto. Como se a Energisa tivesse pagando 800 milhões, mas não traz a informação de que há um perdão de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse sistema de parcelamento de imposto, de refinanciamento, né, e perdão de juros e multa, é algo legal, normal, que acontece em vários estados. A gente sabe disso, beleza. Agora, o que é contraditório é que essa legislação, ela veio, esse projeto de lei, ele veio, primeiro, somente para empresas que devem centenas de milhões. Então isso já chama atenção. Pô, e o tiozinho ali, né, que tem um mercado no bairro, e aquela pessoa que deve menos? Não, tá fora. Então ele veio muito claramente para essa amarração específica com a Energisa. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a Energisa está sendo processada. A Energisa aumentou as reclamações, e nós temos relatório do PROCON, aumentou muito o número de reclamações e desrespeito ao consumidor que a Ceron não fazia antes. Então, deve sim ter critérios para que empresas que desrespeitam o próprio cidadão não possam receber dele, cidadão, um desconto muito menos dessa monta. Então essa lei ela precisa ser adequada. Nós já trouxemos essa informação, né, buscamos divulgar isso nas redes sociais, marcando o governo do estado. Nós elogiamos, Ivan, a gente não está aqui para criticar o governo, muito pelo contrário, nós elogiamos quando o governo retirou o projeto e falamos o seguinte: esperamos que venha adequado, com o respeito que você, cidadão pagador de impostos, assim como eu sou, que você merece. Agora, na tua opinião, eu sempre toco nessa venda da Energisa, porque eu sou um que pensa o seguinte: energia, água, são bens públicos que têm que ficar na mão do Estado, são bens estratégicos em qualquer país do mundo.
qualquer país desenvolvido, esses bens, a grande maioria, está na mão do Estado. Então eu vejo com muito receio esse tipo de venda, entendeu? Agora, nesse caso aqui de Rondônia da Aceron, na tua opinião, não houve uma omissão do governo do Estado na época, quando foi vendida a empresa, e até da nossa bancada federal, porque eu me lembro muito bem que antes dessa venda, o SENGE, houve uma mobilização que não teve o apoio da população, a verdade é essa, mas foi falado tudo que poderia acontecer. Eu vi que muitos políticos federais, estaduais, se omitiram disso. Aí depois que privatizaram, que a população achou, porque começou a aumentar absurdamente o preço de energia, quem pagava 100, que era, ou até menos, nessas linhas aí, teve que pagar 100, 200, 300. E aí a população chiou, começaram aqueles cortes absurdos, com abuso de autoridade. Aí apareceu tanto da gente falando contra e tal. Aí eu te pergunto, não houve uma omissão do governo do Estado em todos os sentidos? Essa pergunta é muito interessante, emblemática, Ivan, pelo seguinte. Essa questão de quando vai sair da mão do Estado para passar para uma empresa privada, uma empresa que é lá de fora, é de outro estado, é de Minas Gerais, nós temos que ficar muito atentos. Então as autoridades que estavam à frente naquele período realmente deveria ter condicionado melhor isso. Agora, o que nós vimos e nós temos essas informações? Vários políticos, ao invés de se preocupar com a população, fazem o contrário, loteando seus amigos lá dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão que fiscaliza, é o órgão que, em tese, deve buscar o equilíbrio nessas relações e não somente ver o lado da Companhia de Energia Elétrica. Como fizeram de forma sorrateira com o aumento, em dezembro de 2018, a ANEEL não nos avisou, o Conselho de Consumidores da Aceron, né, que é um órgão que deveria também falar em nome da população, não avisou ninguém sobre esse aumento. Então há um emaranhado aí de ligações políticas, Ivan, que infelizmente essas pessoas, elas veem somente o próprio umbigo e esquecem da população. Por isso que é importante que a população acompanhe. E aí nesse ponto, Ivan, quero novamente chamar a atenção de você, cidadão, interessado em assuntos que interferem no seu dia a dia, de assistir um programa igual a esse aqui, com o Ivan do Rondônia ao Vivo, que leva informações claras e que nos permitem estar aqui falando livremente sobre os assuntos, né, que vão impactar aí na sua conta mensalmente. Obrigado. Agora, esse assunto da Energisa, ele não se encerra. Tem a CPI também na Assembleia. Como é que está essa CPI? Como é que está, na tua opinião, a atuação da nossa bancada estadual? Ivan, eu recebi o convite, né, no ano anterior. Fiquei muito lisonjeado com esse convite do deputado estadual Alex Redano, que preside a CPI, quando ele convidou para que a gente pudesse levar algumas informações e contribuições. Eu ainda não o conhecia à época, e ali eu comecei a participar de algumas reuniões e percebi que a CPI, né, ela realmente está interessada em buscar comprovações do que toda a população vinha falando. Então a CPI criou um canal fácil, WhatsApp, a CPI foi para as redes de televisões informando cidadãos, ela esteve em Vilhena, em Ji-Paraná, em várias cidades do interior, colhendo esse material. Ela ouviu os técnicos do IPEM, as autoridades do IPEM, ouviu o Ministério Público, ouviu o PROCON. Então, eu particularmente estou com uma expectativa muito forte de que ela vai entregar à sociedade um trabalho bem realizado. A gente não tem esse acompanhamento, né, dessa evolução desse trabalho, porque nós nem podemos, isso é específico do Poder Legislativo, mas a gente tem essa expectativa muito forte. Então, com a CPI, ela deu visibilidade a muita sujeira que estava embaixo do tapete. Foi a CPI, eu fiz um vídeo, Ivan, quando eu fui no IPEM, eu não conhecia lá, e constatei uma série de situações que colocam em xeque a aferição dos nossos medidores. Eu fiz essa denúncia, a CPI convocou imediatamente o pessoal do IPEM, e a própria questão do convênio com a Polícia Civil, com o IPEM. Então teve muita coisa importante que a população passou a saber pela CPI.
Ainda está havendo os cortes de energia, mesmo nesse período de pandemia? Como é que ficou isso? A gente tem notícias de alguns cortes, houve a suspensão por 90 dias, né, em todo o país. Nós vimos alguns deputados federais lutando para que se prorrogasse. Então, nesse momento, está suspenso o corte, porém, as outras medidas, né, de cobrança, envio de nome para os órgãos de proteção ao crédito, isso vem sendo realizado com bastante empenho pela concessionária, Ivan. E o número? Você está mexendo com muitas ações civis contra a Energisa? Ivan, nós atuamos em ações civis públicas contra a concessionária, antes a Ceron, desde 2015. Essa de 2015 eu gosto de mencionar, embora hoje não seja muito falada, Ivan, mas é importante que a população saiba que a Defensoria Pública, em conjunto com a OAB, Ministérios Públicos Federal e Estadual, entrou com uma ação civil pública para impedir os apagões. E na época, né, esse foi o objeto do MPF e MPE. O pedido da OAB e da Defensoria, que nós tivemos a oportunidade de atuar naquela época e fizemos esse pedido, ele foi amplo, no sentido de que o serviço tem que ser regular, contínuo, sem quedas e oscilações. Porque não é somente, os apagões são raros, beleza, mas lá no bairro não sei o que, tá caindo. Lá na zona sul, caiu no final de semana. Lá no interior, caiu. Estragou a produção de leite do seu João. A dona Maria perdeu o freezer dela, que ela vendia picolé. Então, assim, ainda acontecem muitas quedas de energia e oscilações que queimam aparelhos, porque a rede não é adequada. E até hoje, a Energisa assumiu em 2018, até hoje ela não veio para esse processo com nenhuma informação concreta de que vai melhorar a rede. Então, é preciso que as autoridades que querem fazer esse perdão da dívida, né, todas elas que estão envolvidas nisso, e não são poucas, que elas se atentem para isso. A população precisa dessas respostas. A Energisa, então, que venha formalmente, judicialmente, nos processos adequados, se comprometer a melhorar o serviço. Essa é uma. E a outra, Ivan, já me estendi um pouco, é que eu faço questão que a população entenda, Ivan. A outra é em relação ao aumento abusivo de 2018, um aumento imoral e ilegal. Nessa ação conjunta entre Conselho de Consumidores, MPF, Defensoria Pública, foi pedido também a caducidade do contrato. É importante você, cidadão, saiba, caducidade, rescisão do contrato. Na época, nós fizemos esse pedido com base que a Energisa ela desrespeitou a boa-fé, a transparência com o consumidor, iniciando um aumento do dia para a noite. Hoje, existe um pedido nesse processo com fatos novos. Por quê? Não é só isso que entre aspas, merece a rescisão. A Energisa passou, no curso dessa ação, ela passou a ser campeã de reclamações no PROCON. Ela também começou a praticar diversos crimes, segundo a Delegacia do Consumidor. Nós estivemos pessoalmente lá com a delegada, que antes não aconteciam com a frequência que acontece agora, acusando a pessoa de fraude quando na verdade não é, e diversas outras situações que configuram crimes. Então a Energisa ela precisa melhorar a sua conduta, essas ações estão em andamento, e é possível sim haver a rescisão do contrato, por mais que essa medida seja uma medida extrema, tem fundamento jurídico de sobra para isso na Lei de Concessões de Serviço Público e também no Código do Consumidor, Ivan. Então, essa privatização da Ceron, ela pode ser revertida? Entendo que pode ser revertida, né, por várias razões. Então, é importante a gente separá-las, vamos dizer assim, Ivan. Primeiro ponto, se ela pagou 50 mil, a Energisa pagou 50 mil na Ceron, e agora vai se beneficiar com perdão bilionário, será que outras concessionárias de energia elétrica pelo país afora, se elas soubessem que haveria essa possibilidade do governo do estado de Rondônia perdoar a dívida, será que elas não podem vir anular essa licitação? Um exemplo, Ivan, nós dois estamos concorrendo a um determinado serviço que a gente quer prestar juntos, aliás, como concorrentes. Se você ganha
para prestar esse serviço e tu paga só 50 mil para comprar algum empreendimento e depois tu tem um perdão, aí eu vou chegar e falar assim, ô Ivan, peraí, ô Estado, como assim? Eu quero rediscutir isso daqui, porque... Isso não estava nas regras, né? Não estava nas regras, pô. Né? Então, pode isso, Arnaldo, né? Pode, não pode. Então, nesse ponto, a gente já vê que há possibilidade, sim, de discussão. Né? E o Ministério Público Federal está atento a isso, porque, na época, ele questionou o leilão. E o outro ponto é que não seria a reversão propriamente dita do leilão, mas a rescisão do contrato da Energisa também pode acontecer pelos motivos que eu já falei agora. Ela não respeita a lei de concessões. A lei de concessões de serviços públicos ela é rígida, Ivan. Porque a partir do momento que o Estado fala a energia é minha, eu sou o Estado, é um serviço público essencial. Eu vou autorizar você a fazer, Energisa, mas as regras são essas. Sabe o que tem na regra? Está lá no artigo 6º da Lei de Concessões. O serviço ele tem que ser prestado com cortesia. Olha que contraditório, se a população tá revoltada porque a Energisa atropela. Então, é cortesia, atendimento eficiente, e tudo isso não está acontecendo. Então, pode sim haver a rescisão, Ivan, sem sombra de dúvidas. Tá certo. Hoje, você está falando da Energisa aqui, e eu sempre digo o seguinte, estamos se falando muito da privatização da CAERD. Caso isso ocorra, que o pessoal já vem ameaçando há muito tempo essa privatização, quando, na minha opinião, essas empresas são usadas politicamente, está aí um dos motivos que muitas vezes os serviços que elas prestam não sejam de qualidade, não são de qualidade. Na tua opinião, essa privatização da Energisa é um exemplo do que pode acontecer com a CAERD para o consumidor? Sem dúvida, Ivan. Se a população não acompanhar, se não exigir que os deputados que você votou, que eles tragam respostas sobre essa formatação, sem dúvida alguma pode acontecer a mesma coisa. Não somente em relação ao preço, mas também em relação ao respeito com o consumidor. Então é muito importante que a gente conheça as regras do jogo de forma antecipada para que Rondônia não sofra mais uma vez com uma situação amarrada pelos grandes e não dialogada com quem realmente interessa, que é você, eu e cada um de vocês que estão nos assistindo. Então é importante que acompanhem. Ok. Então, saindo um pouco dessa questão da Energisa, de CAERD, nós estamos muito em pandemia, tá? Que está aqui mudou a vida de todo mundo. Quem disser que não foi afetado está mentindo. Não tem como. Sim. E aí, é claro, a forma de ensino está mudando também. Fomos obrigados a aprender a pilotar o avião quando ele estava voando, né? Isso é complicado. Né? A aula presencial deixou, hoje é tudo virtual. E a questão dessas mensalidades, como é que está isso? Você sabe me dizer? Sim. Ivan, mensalidades escolares. E aí você trouxe um ponto bem interessante, porque assim como a energia elétrica, Ivan, é um serviço, as mensalidades de ensino, né, porque envolve as escolas e as faculdades, elas também interferem em boa parte dos lares, né, aqui do estado de Rondônia. O que aconteceu? Vamos dizer assim, veio a pandemia. Eu não tenho culpa, o Ivan não tem culpa, nem o aluno e nem as escolas. Beleza. Só que, a partir do momento que há um contrato de prestação de serviços, Ivan, esse contrato ele tem duas partes. Ele tem quem contrata e o contratado. A escola ela não pode mudar a essência do contrato sem alinhar com a outra parte. O que eu quero dizer com isso? Beleza, ensino à distância é a única formatação possível. Bacana. Muitas escolas se prepararam, capacitaram, compraram equipamento, transmissão ao vivo. Algumas tiveram que comprar notebook para os professores que não tinham. Bacana. Só que o que precisa e que faltou habilidade para o sindicato nessa condução das escolas particulares, faculdades, o que precisa é a boa-fé. O que é boa-fé, consumidor? A boa-fé é
você ter a intenção, o interesse em ser franco, em ser verdadeiro. Isso está no Código do Consumidor. Faltou a boa-fé, faltou a transparência. O que é a transparência? É chegar e falar assim, Tomazete, eu deixei de pagar caro na conta de energia da minha escola, mas eu estou gastando aqui com dispensador de gel, com as máscaras para meus funcionários, com notebook. Então, o meu custo ele não diminuiu muito. Então, faltou esse diálogo, essa transparência. E mais, algumas modalidades, algumas faixas etárias e alguns cursos, Ivan, a eficiência do serviço não é a mesma. Então, eu tenho um filho de 6 anos. Poxa, eu contratei a escola para ele ser alfabetizado e fazia parte também da minha expectativa, Ivan, que ele ficasse naquele período dentro da escola para ter um acompanhamento pelo professor pessoalmente, e que era o período que eu trabalhava. Então eu estou tendo em casa que sair do meu home office para buscar ajudá-lo. Eu não tenho essa formação, essa experiência pedagógica para isso. Eu estou em casa gastando mais com a internet. Teve gente que teve que comprar computador, com o ar-condicionado ou com ventilador. Então, tudo isso foi modificado. O que deveria ter sido feito? Ajustar de uma forma equilibrada, mas deveria ser ajustado. E as escolas não quiseram fazer isso, não quiseram dialogar, e aí começou esse emaranhado. Lei para um lado, ação judicial para outra, PROCON que falou que tinha que pagar tudo e ponto final, e nós falamos, não é bem assim. Então, tudo isso é ocasionado por falta de diálogo. E o mais triste, Ivan, é você ver as crianças, tem um filho de 6 e de 11, vendo a postura das escolas. Cara, as escolas tinham que dar exemplo de diálogo, de solidariedade, e elas fizeram diferente, a gente lamenta. Tá certo, concordo contigo. Agora, nesse momento de pandemia, novamente, tem um ponto que está dando muito o que falar, a questão de plano de saúde. Qual seria o posicionamento do consumidor? Plano de saúde, e aí é interessante que aí novamente a gente volta para a questão das agências reguladoras. Recentemente teve uma ação da Agência Nacional de Saúde ela buscou o judiciário, olha que absurdo, a Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, para possibilitar aos planos que não façam teste de Covid durante a pandemia, enfim. Então a gente vê que realmente as agências reguladoras, elas estão, Ivan, capturadas, né? Esse é um termo jurídico, porque existe a teoria da captura, elas são capturadas pelo poder político e econômico, elas falam a língua das grandes empresas. Então o consumidor que não está conseguindo o atendimento regular dele, não está conseguindo fazer o teste de Covid quando está com suspeita, não está conseguindo mais fazer a sua fisioterapia, não está mais conseguindo ser atendido pessoalmente pelo seu médico, ele tem, sem sombra de dúvidas, o direito a ter uma adequação, né, nesse contrato e buscar uma redução parcial por conta daqueles serviços que não estão sendo prestados. Ivan, essa orientação, pessoal, ela é mais importante, Ivan, porque ela serve para todos os contratos. O que o código diz, e que muito provavelmente o judiciário vá nessa linha, provavelmente, equilíbrio é a base de tudo, né? Então, o consumidor fala assim, eu não quero mais pagar. Calma, vamos ver também o lado da escola, vamos ver o lado do plano de saúde. Então, a ideia é de equilíbrio, de razoabilidade, meio termo, Ivan. Nesse sentido, é a melhor resposta para todos os contratos de consumo nessa época de pandemia. Ok. Dá um aqui para o nosso internauta. A Lucimar Arcanjo está dando uma boa tarde, Lucimar, e está dizendo o seguinte: em relação às faculdades que não querem dar desconto nas mensalidades, o que devemos fazer? Lucimara, o que a gente recomenda? Primeiro passo, você formalizar por escrito, de forma simples, não se preocupa com os termos, mas você precisa ter um comprovante de que você buscou a sua faculdade para aquele diálogo. É o primeiro ponto. Por que isso é importante? Porque se for necessário ir até a justiça, você vai poder mostrar para o juiz que você é uma pessoa sensata e que buscou o diálogo.
Então faça isso, notifique a sua faculdade. Se ela não responder, sugestão, PROCON, depois Justiça. Se quiser pular a fase do PROCON, sem problema nenhum. A faculdade não respondeu, ou respondeu de forma evasiva, isso é importante, Ivan, porque as respostas estão vindo padrão. Parece até que teve uma instrução, né, eles se reuniram ali e estão respondendo tudo de forma padronizada. Se a resposta for evasiva, tipo, tu perguntou A, ela não respondeu a sua pergunta, tu já pode ir direto para a Justiça ou passar pelo PROCON se assim desejar. Tá certo. Ok, Lucimara, respondeu a tua pergunta? Um abraço, obrigado, hein? A Celina Fernandes, boa tarde, Celina, tudo de bom? O Mohamed Ali Hijazi, maracutaia e falta de respeito com nossa gente. Mohamed, não dá para discordar de você não, meu caro. Um abraço, obrigado, hein? O Bruno Meu tá dando uma boa tarde. Gabriel, pra gente fechar aqui, eu queria então que você deixasse aí um recado para os nossos internautas. Vamos lá, Ivan. Mandar um abraço pro Mohamed, grande amigo ali do Sabor Libanês. Não sei se eu posso fazer propaganda pode, aqui, mas claro que pode. Melhor esfirra da cidade, se não de Rondônia. Sabor Libanês? Ali na esquina da Bunã? Sabor Libanês não, lá no centro, ali me fugiu o nome ali, perto da 7, Sabor Libanês, perto da 7 ali. Melhor esfirra do país, posso dizer. Opa, preciso conhecer. Um abração, porque é uma pessoa fantástica e está sempre em contato com muita gente e sempre inconformado com as questões que atingem diretamente o povo. Então, meu recado é exatamente esse, Ivan. É que você, cidadão que está nos ouvindo, que você lembre todos os dias da força que tem as redes sociais, da força que tem uma live ao vivo, do Rondônia ao vivo, do alcance dela para todas as cidades aqui do estado. A partir do momento que você clica ali em compartilhar, você está avisando os seus amigos, avisando os seus parentes de que estão sendo tratados assuntos que interferem diretamente no seio da sua família, no seu bolso. Então esse é o recado, é que vocês cobrem as pessoas que vocês votaram, os governantes, as autoridades, e exijam respeito, exijam seus direitos. E sempre ali, sendo, Ivan, aquele cara questionador, né? Eu sempre fiz isso de uma forma muito respeitosa, né? É importante que não ofendam ninguém, mas às vezes tá lá o governante falando uma coisa, fala assim, não, mas peraí, eu tenho conhecimento que não é bem assim, o senhor pode me responder aqui? Porque aí tu constrange quem está mentindo, tu exige que a pessoa traga respostas que seja realmente de acordo com o melhor para a população. Esse é meu recado, que vocês façam valer os seus direitos, né? E eu acho muito legal ver o empenho da galera aí nas redes sociais. Qual o contato seu? Ivan, nós estamos nas redes sociais, meu Facebook é Gabriel Tomasetti, Tomasete, e desde o aumento abusivo da Energisa, nós iniciamos um movimento na internet, que está muito bacana, Ivan. Eu nem esperava tudo isso, né? A gente tem ali já mais de 4.000 seguidores, pessoas fiéis que têm interesse em acompanhar essas questões do consumidor. Então, eu faço aí, já que tu perguntou, agradeço o convite para as pessoas acompanharem e somarem nessa luta, nesse monitoramento dos assuntos que nos interessam, Ivan. Certo. Gabriel, nós aqui do Rondônia ao Vivo agradecemos você mais uma vez ter liberado esse tempo para vir conversar conosco, explicar um pouco dessa situação muito nebulosa, que a gente, como consumidor, só sente as consequências e não são nada agradáveis, tá? Enfim, dizer que as portas estão abertas, a hora que você precisar, conte conosco. Perfeito, Ivan. Mais uma vez agradeço, né, a você, ao Paulo Andreoli, a todo o pessoal aqui do Rondônia ao Vivo, e reforço que nós estamos à inteira disposição para estar dialogando aí com o pessoal, e agradeço a oportunidade e reforço a importância do programa. Obrigado. Até a próxima. E para você, meu caro internauta, dá um alô aqui pro Bruno Almeida. Um abraço, Bruno. Tudo de bom para você, meu caro. Agradeço também você ter participado, estar conosco aqui, e espero que essas explicações tenham de fato ajudado a você. E se lembre, hein? Se você é consumidor, você tem direito, tá? Você não é um passivo não, que só recebe. Tá bom? Um abraço e até amanhã.
Valeu!